Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também na internet, porque você, tenho certeza, também está nos acompanhando com imagens no Panflix ou no canal da Jovem Pan lá no YouTube, o Jovem Pan News. Ano novo, assuntos velhos. Pois é, a gente achou que íamos virar a página para 2021, deixar 2020 para trás e algumas das polêmicas, das quedas de braço de 2020 iam ficar para trás, mas na verdade não é isso o que nós estamos acompanhando. Brigas boas no mundo da tecnologia que a gente acompanhou em 2020, aliás, a gente já vem acompanhando há mais tempo do que 2020, algumas delas, né? Em 2021, neste começo de ano, temos poucos dias, mas muitas emoções neste 2021. A gente vai falar, então, sobre todo esse processo que vem se desenvolvendo no ambiente das redes sociais, que extrapolou para as outras plataformas, para os provedores, de alguma maneira, ali, de infraestrutura, de remover outras empresas, outros conteúdos dos seus ecossistemas. Uma situação que gera bastante discussão, tem bons argumentos dos dois lados, eu disse isso já aqui na programação da PAN. A gente vai falar sobre isso, porque tem um impacto direto na nossa vida, nas relações entre as empresas, no aspecto jurídico, não é? De cada um dos países onde as plataformas estão presentes. Então a gente já começa 2021 aqui com os programas inéditos do Sociedade Digital, com polêmicas. E claro, nesta ponte aérea, a conexão direta com o Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli está comigo, né, André? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estava com saudade de você e desse nosso programa de um ano que já começa animado, afinal de contas, não é sempre que a gente vê um viking no Capitólio e os desdobramentos dessa história toda reverberam nas nossas queridas redes sociais. Vamos pensar o seguinte, né? No mundo das redes sociais, até os protestos têm que ser instagramáveis, tem que render boas fotos. E a foto do viking, com certeza, rendeu bons momentos nas redes sociais. Vira meme e tem, claro, uma comparação com episódios dos Simpsons. Sempre, né? Os Simpsons sempre fazendo previsões. A gente precisava estudar mais a fundo essa história dos Simpsons. Tem muito mais do que simplesmente um desenho ali rolando, viu? É verdade. Bom, e aí a gente convidou uma fera para participar dessa conversa aqui com a gente, para nos ajudar a ver sob outras perspectivas o que está rolando e como isso vai se desenhar. E aí, claro, é uma conversa que vai passar não só pela questão das plataformas, das redes sociais em si, mas isso extravasa para um ambiente muito maior, para as relações entre as empresas, para o que é essa nossa presença dentro do ambiente digital, como é que isso interfere em relações entre os países, entre as empresas, os limites de tudo isso. É uma conversa muito maior do que simplesmente esses episódios que a gente vem assistindo. É claro que eles puxam, né, eles dão o tom para o debate, mas a gente não pode fazer com que o debate se resuma a esse fla-flu, porque no final de tudo, esses personagens vão passar e os efeitos de toda essa confusão vão persistir. E aí, por isso, é que a gente convidou o Fernando Teixeira, que é diretor da Adobe, um cara que faz reflexões muito boas a respeito desse momento que a gente vive, sob o ponto de vista da inovação, do ponto de vista do papel da tecnologia no nosso dia a dia. E aí, estou muito feliz em abrir o ano com a presença do Fernando aqui. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, Aros e André. Obrigado, um super prazer, uma alegria. Eu sou fã de vocês e do programa. Vai ser um super bate-papo aí. Bom, vamos começar essa confusão, André Miceli, tentando fazer um resumo aí do que a gente vem acompanhando. Então eu vou tentar ser bem sucinto numa história que já tem meses aí, mas vou resumir em poucos minutos aqui. O que a gente tem basicamente é um período anterior à pandemia,
em que as plataformas se manifestavam apenas após decisões judiciais para casos mais sensíveis de remoção de conteúdo ou bloqueio de figuras dentro desses ambientes, ou quando faziam algum tipo de aplicação de sanção, era com base nos termos de uso ali em situações mais triviais. Perfis eram excluídos, postagens eram suspensas, aí algumas delas teve um outro episódio mais emblemático, como aqueles casos lá atrás das mães, as fotos das mães amamentando, em que as plataformas voltaram atrás porque não tinha nenhuma conotação sexual, erótica ou qualquer coisa do gênero ali, tratava-se única e exclusivamente de uma mãe amamentando, ponto. E aí eram essas as polêmicas. Mas aí nós assistimos a uma escalada do debate político dentro das redes, e aí começou a surgir a história de que as plataformas já não estavam tão neutras assim. Mas até então elas se mantinham num campo ali de neutralidade. Ofereço o espaço, eu dou o ringue, vocês se matem, mas o juiz está lá fora. Era mais ou menos isso. E aí, em um dado momento, quando vem a pandemia, as plataformas resolvem fazer marcações em conteúdos, independentemente de haver um debate político sobre eles, mas sob a premissa de que aquelas informações contidas nas publicações, figuras públicas, anônimas, quaisquer pessoas que publicassem coisas e cujos conteúdos estivessem em desacordo com as mensagens que estavam sendo passadas pelos órgãos internacionais de saúde, ou seja, desinformação sobre a pandemia, quaisquer um desses temas eram carimbados, dizendo, isso aqui tem coisa que precisa ser revisto. Depois, alguns foram suspensos, sanções contra figuras públicas, e aí a política entrou no debate sobre a questão sanitária e as coisas se embaralharam, a ponto de que a gente não consegue hoje, em alguma medida, separar essas duas coisas, porque o negócio ficou muito próximo, e aí a confusão se fez. E aí nós tivemos os episódios envolvendo a disputa política nos Estados Unidos. Os anos de eleição são sempre emblemáticos para as redes sociais, mas aí esse já é um outro retrospecto. Vamos ficar em 2020. Na eleição americana, novamente isso surgiu e a alegação do Donald Trump de que se tratava de uma eleição roubada, de um pleito que já tinha um vencedor definido e que não seria ele, e por isso ele estava fazendo a contestação. E aí as plataformas de novo se posicionaram muito claramente contra essa postura do presidente diante de manifestações de órgãos, né, e de instituições norte-americanas a respeito das alegações dele, todos manifestando-se contrariamente. E aí a gente chega nesse momento aí em que, no início desse ano, com todo o calor dessa mobilização, a incitação a essa caminhada, essa marcha em direção ao Capitólio, que culminou com os protestos dentro, não é, do prédio público e etc. E as manifestações do presidente que foram taxadas pelas plataformas como manifestações com vários tipos de incitações à violência, etc. E aí, por isso, a suspensão, a definição pela suspensão dele. E o primeiro abriu a porteira, vários outros seguiram e isso se estendeu a grupos de apoio ao presidente. E terminou com a história do Parler, que é uma plataforma, uma rede social, vamos colocar assim, que concentrava esses grupos que ideologicamente estão alinhados com o Donald Trump e afins. Diante de todo esse cenário, surge a questão com uma pergunta muito fácil para o nosso convidado, André Miceli. A pergunta é a seguinte: o que está acontecendo no mundo e quem tem a razão nessa história, na tua opinião, Fernando? É fácil, vai. É fácil a pergunta. Eu gosto de... Não, eu vou começar citando um artigo que eu li essa semana, até na revista do MIT, que um pesquisador lá, acho que é a Universidade de Toronto, e ele termina, o artigo eles terminam dizendo assim: não dá para simplificar. Não, qualquer tipo de simplificação é injusta demais, né? É injusto, é difícil, e acaba colocando um pouco do nosso viés, né? Óbvio, todo mundo tem viés, né? Tem o viés de onde você veio, do que você fez, do que você acredita. Então tudo acaba mudando de acordo com o seu cenário, né? Até um exemplo que a gente fala muito de privacidade, também um dos assuntos de privacidade.
eu brinco muito com o assunto localização, né? Eu pergunto para você, para quem está ouvindo, a sua localização é uma coisa que é privacidade? Ninguém pode saber isso, né? Depende. De repente eu quero que o meu médico, o meu plano de saúde saibam, mas não o meu chefe, alguma coisa assim. Então, a mesma informação em diferentes contextos, ela pode ser uma coisa boa, ruim. O Trump falar uma coisa, eu posso discordar muito do que ele fala, mas ao mesmo tempo você pode ver a Angela Merkel mesmo, ela cita isso, ela fala, olha, mas a gente tem que tomar cuidado porque, né, eu não lembro exatamente a frase dela, mas ela fala, você está deixando de ser uma coisa que o governo, a legislação, né, a polícia que deveria falar, se você não pode falar aquela determinada coisa, e você está transferindo isso para entidades e empresas. Para mim, acho que é o grande negócio, o debate é muito em cima disso, né? Da gente falar quem é que tem a razão, quem está certo e quem está errado, deixa de ser uma decisão de legislação ou de governo, né, de polícia, e passa a ser uma questão de termos de uso. Então, você violou termos de uso da minha plataforma, eu tiro você. E aí entra um outro lado, que é da interpretação. Às vezes a frase como foi falada, para mim ela pode não fazer mal, mas para outra pessoa ela faz. Então, não tem como simplificar. A mesma informação em diferentes lugares pode ter uma conotação diferente. Isso, a gente está vivendo um mundo, e isso é importante para o nosso futuro, onde, de repente, as políticas de privacidade, aquele botãozinho de aceitar tudo, que a gente aperta para entrar na rede social, pode ser mais importante do que a lei ou a legislação vigente. A gente, algum tempo atrás, tratou desse assunto e eu brinquei com o André que era mais ou menos como se nós estivéssemos, ao entrar em uma plataforma, qualquer plataforma, é como se a gente estivesse fazendo contato com a operadora de TV a cabo. A gente liga lá e diz, adorei o seu pacote, mas dos 200 canais, eu só gostei de 2. Então eu vou assinar, tudo certo, mas eu quero só esses 2 canais. Eu não quero o resto. Os termos de uso das empresas funcionam mais ou menos assim. Ou você leu, tá posto, ou você aceita tudo e segue o jogo, ou você não aceita nada e está fora daquele ambiente. Só que elas levaram isso a um patamar perigoso, na minha visão, no limite em que muitas vezes questões que não deveriam ser julgadas pelo executor ficam na mão dessa mesma figura, né? O juiz e o executor da pena são a mesma figura, no caso a plataforma. E aí a gente incorre em situações tão confusas e possivelmente daqui a algum tempo mais confusas do que essas, né, André? E tem o agravante para adicionar um elemento nessa confusão, nessa equação que, apesar de já ser confusa o suficiente, ainda traz mais complexidade a isso tudo, que é o fato da plataforma precisar ganhar dinheiro e fazer esse dinheiro com as pessoas permanecendo na plataforma. Então, a plataforma precisa manter as pessoas dentro dela e, para fazer isso, ela precisa entregar para essas pessoas mais daquilo que as pessoas querem. No final das contas, a plataforma dá para a gente mais daquilo que a gente quer e confronta muito pouco a nossa opinião. Ao confrontar muito pouco a nossa opinião, ao dar mais conteúdo que corrobora aquilo que a gente já acha, que ratifica as nossas opiniões, ela desperta um mecanismo que faz com que desperte esse viés de confirmação que existe em todos nós. A gente lê as notícias buscando aquilo que a gente já acredita para ter razão. No final das contas, a gente busca ter razão o tempo inteiro e aí compartilha notícias, busca vencer as discussões, os embates, aquelas disputas de opiniões onde todo mundo acabou se envolvendo, principalmente nos últimos tempos, e as plataformas acabaram sendo, como você bem disse, o ringue dessas discussões. E aí essas plataformas têm algoritmos com inteligência artificial, algoritmos que foram criados para nos manter ali consumindo aquele conteúdo e dessa forma a plataforma consegue monetizar e os anunciantes
conseguem ter uma super segmentação. Então, a gente tem um viés de confirmação que faz com que os anunciantes precisem dessa segmentação. A gente tem usuários ávidos por, no final das contas, conteúdos que corroborem essa opinião. A gente tem uma baita polarização que a gente não sabe bem se é motivada por esse ecossistema ou se ela é produto ou se ela é raiz desse ecossistema, se ela é semente desse ecossistema inteiro. E, no final das contas, a origem, o que o Teixeira falou sobre a localização, acaba influenciando muito no senso de julgamento. Aquilo que é aonde nasceu todo mundo, a Califórnia, o berço dessas plataformas, que é um lugar bastante associado aos democratas, acaba influenciando um pouco desse senso de julgamento e ficou meio estranho o processo de escolha e o banimento ali do Donald Trump. Eu não concordo com parte do que o Donald Trump fala, mas também não concordo com a decisão que foi tomada, em hipótese alguma. Soou muito esquisito, o processo inteiro foi bastante nebuloso, assim como já algumas dessas decisões já vinham sendo bastante nebulosas ao longo do tempo. E é, no mínimo, estranho que a gente observe tudo isso que está acontecendo sob a escolha de um personagem especificamente, né? Vamos olhar, porque é o Trump. Então aqueles que amam o Trump vão ser contrários à decisão, aqueles que odeiam vão ser favoráveis à decisão. Todos eles esquecendo que o personagem pode mudar em novos episódios. Se a gente não tiver uma baliza, se a gente não tiver uma referência importante para justificar atos como esse, nós vamos cair numa situação em que nós teremos exclusões, nós teremos plataformas dizendo quem pode ou não ter voz em um debate que é público, né, um debate que está correndo no mundo todo, sem que ninguém coloque um freio, diga, olha, não, peraí, vamos entender o que está rolando. Que aí, de novo, é a história de que estamos vivendo sob a lei dos termos de uso, que não se sobrepõe à lei, é importante dizer, né? Cada país tem a sua legislação, tem as suas regras, o seu conjunto ali, e é preciso que essas leis sejam respeitadas. O termo de uso ele não está ali para ser o código de conduta para os crimes. O que vai dizer se é crime ou não é a legislação, é a justiça do país que vai determinar. O termo de uso diz se aquilo é certo ou errado sob a ótica da empresa que está fornecendo aquele serviço. Mas a partir daí, qualquer outra decisão nesse tribunal coletivo e digital que nós criamos, está errado. Porque a justiça é o que nos faz viver em uma situação de sociedade, de respeito ao outro, com limites, com deveres e com direitos. Quando a gente esquece tudo isso, deixa tudo isso de lado, aí a gente vive o caos, né? E aí eu queria perguntar para o Fernando o seguinte, a gente viu uma discussão importante sobre essa história aí da exclusão do Parler dos serviços da AWS. A Amazon disse, olha, vocês estão violando. O que é estranho é que é uma plataforma que tem aí pelo menos 2 anos e pouco, né? Já estava rodando há muito tempo. E a gente descobriu hoje que tinha problemas acontecendo ali e nós vamos retirar da plataforma. Olhando como alguém que acompanha essa movimentação do mercado, alguém que está atento a tudo isso, a gente chegou a ponto de discutir há algum tempo atrás, e ainda hoje é uma discussão coerente, dessa autogestão do ecossistema. As plataformas fazendo essa autogestão e cada um escolhendo e etc. Está funcionando esse processo de autogestão ou nós estamos criando mais problema do que estamos criando grandes deuses do mundo tech? Aros, eu gostei muito do que você falou no começo sobre não esquecer que os personagens vão mudar, né?
Então, a gente tem que olhar para a nossa sociedade, para esse tipo de julgamento, sabendo que os personagens mudam. Isso é muito forte. Você pega um exemplo do Parla, né? Eles até citam que tinha frases de pedindo morte, pedindo isso e aquilo, né? Frases bem pesadas, mas foi o que 4, 5 meses atrás, aí no ano passado, quando o nosso presidente teve lá a Covid, não sei se vocês se lembram, mas teve um jornalista de um jornal famoso que escreveu "Porque eu quero que ele morra". E ele foi, inclusive, intimado pela Polícia Federal. Então, esse tipo de coisa não é uma decisão de uma pessoa, né? É uma coisa grande, de grandes titãs que, nesse momento, não censuraram quem desejou a morte do presidente, mas censurou o personagem Trump, né? E acho que é muito fácil jogar pedra no Trump, porque, concordo também com o André, eu discordo de muita coisa que ele fala, mas ele se transforma num personagem que é fácil derrubar e bater, né? E eu acho que, pegando agora gancho na segunda etapa da sua pergunta, Aros, tem uma coisa muito crítica aí para mim que eu vejo muito forte, que eu gosto de batizar de o algoritmo da Silva. Isso não foi eu que inventei, isso foi um colunista de uma outra revista que eu li outro dia, um editorial, que ele falava sobre o tal do algoritmo, né? Tem muita gente que joga a culpa no algoritmo. Aí fica muito fácil. Então, tem exemplos aos montes, né? Essa é uma revista grande também, que eu tinha visto esse editorial, eles falavam, olha, o ranqueamento do Google jogou a gente lá para baixo, então caiu a quantidade de gente que entra no nosso site, por consequência cai a receita do site. E aí você vai lá e liga no Google, no Facebook, para entender o que aconteceu, e nunca tem uma pessoa para te explicar, o algoritmo é a tal da caixa preta que ninguém tem poder ou fala sobre ele, e o seu negócio, que você montou um negócio em cima daquilo, de repente você tem problemas enormes aí no seu negócio. Outro exemplo que também gostei, Aras, que você trouxe, que não é só rede social, né? Tem tantos outros negócios aí. A Amazon tem vários casos nos Estados Unidos. Tem um de uma empresa que fabrica camisetas, né? Lá em Beverly Hills, Hollywood e tal, os caras de Los Angeles dominam, era muito famosa. E alguns anos atrás eles optaram por aquele modelo da Amazon, onde você pega todo o seu estoque e coloca dentro de um centro de distribuição da Amazon. A Amazon é 70% do mercado nos Estados Unidos. Então ele pega o produto dele, põe no estoque, e ele foi vendo que isso funcionava, ele fechou as lojas. Então o negócio dele virou simplesmente produzir roupa e mandar para o estoque da Amazon. Até que um dia ele recebeu um e-mail da Amazon dizendo assim, olha, existe uma suspeita, segundo o nosso algoritmo, de que você tem mercadoria aí que não é oficial. Ele é o dono da marca. Que não é oficial, ou que foi feito de alguma forma errada, como se fosse falsificado, né? E se você não responder, a gente vai derrubar você. E ele liga, responde, tenta, tá no Wall Street Journal essa matéria. E aí chega uma hora que a Amazon derruba ele. E o cara hoje está cheio de dívida porque ele fez contrato com fábricas da Indonésia, China, produzindo material para ele, vendendo um monte, e de repente o tal do algoritmo derruba e você não sabe a quem recorrer, a quem perguntar. A empresa que você se aliou é dona do mercado, né? 70% está com ele, você não tem para onde correr. Então, para a sua pergunta, né? Se, quando você pensa em escala, se as plataformas fazem um bom trabalho, você tem exemplos aos montes dizendo que elas não estão fazendo um bom trabalho. Quero agradecer demais o Fernando Teixeira, que esteve com a gente aqui hoje neste Sociedade Digital, nos ajudando a refletir sobre esse tema super tranquilo, né, Fernando? Obrigado e está convidado para voltar mais vezes. Obrigado, foi um prazer. Grande abraço e parabéns pelo programa. André Miceli, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, meu amigo. Vou tentar fazer uma ponte aérea física até o final de janeiro. Fechado, vamos torcer para a pandemia deixar. Um abraço para vocês dois e um abraço para você que nos acompanhou até aqui. O Sociedade Digital está disponível lá no Panflix ou no Jovem Pan News, o canal da Pan no YouTube. Você pode ver e rever e compartilhar esta discussão com quem você acha que vai se beneficiar dela. Esse é um tema que interessa para todo mundo, até para aqueles que dizem não ter nenhuma relação, não serem impactados de forma nenhuma pelas redes sociais, porque eu te digo que você não precisa ter uma conta em uma dessas redes sociais para ser afetado por aquilo tudo que está acontecendo lá dentro. A gente já avançou dessa história, então, uma fronteira entre o digital e o offline. Está tudo junto e misturado, e agora a gente que lute. Um grande abraço, Sociedade Digital volta na semana que vem. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.